7 sinais de que sua alma precisa descansar em Deus. A dor invisível que nem o travesseiro resolve. Se você está aqui, não é por acaso. Deus sabe o que você está enfrentando por dentro. E se você permanecer comigo até o fim deste vídeo, vai entender algo que talvez ninguém nunca te explicou. O porquê desse cansaço que não passa, dessa angústia que você não consegue mais esconder nem disfarçar. Porque tem coisas que só o Espírito Santo consegue revelar. E Ele quer começar agora. Você anda exausto. Não no corpo, mas na alma. E ninguém percebe. Você sorri, responde, faz o que tem que fazer. Mas por dentro tem uma batalha silenciosa que está drenando suas forças dia após dia. E o mais assustador é que você está se acostumando com isso. Com o peso, com o vazio, com a ausência de sentido. O que você sente não se resolve com um descanso, com um feriado ou com mais horas de sono. O que você sente é mais profundo, é espiritual. É uma dor que começa no invisível. Uma exaustão que não dá sinais físicos de início, mas que vai se espalhando, até adoecer o corpo, as emoções, a fé. Talvez você não tenha percebido, mas já faz tempo que sua alma vem pedindo socorro. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Quando foi que você acordou leve, com esperança, com vontade de viver? A verdade é que você tem feito de tudo para continuar. Mas tem algo dentro de você que já não está mais conseguindo. A alma cansada não grita, ela silencia. E no silêncio dela, você vai se perdendo de si mesmo, das pessoas, de Deus. Você já tentou se distrair, tentou ignorar, tentou ser forte. Mas nada preenche, nada resolve, porque o que você precisa não é força, é rendição. O que você precisa não é fazer mais, é voltar. Voltar para o lugar onde tudo começou. Voltar para os braços do Pai. Voltar para o descanso que só o Espírito Santo pode dar. Não é tempo de fugir da dor. É tempo de escutar o que ela está tentando dizer. E é por isso que neste vídeo vamos caminhar juntos por 7 sinais espirituais que revelam quando a sua alma está cansada demais para continuar sozinha. E acredite, reconhecer esses sinais pode ser a virada de chave para um novo tempo na sua vida. Porque enquanto você ignorar o que está acontecendo por dentro, a alma vai continuar adoecendo. Mas quando você escuta, quando você olha para isso com verdade, Deus entra e começa a curar. Então, fique comigo até o fim. Porque há um alívio que só o céu pode dar. E hoje, Deus quer te dar esse alívio. Sinal 1. Você perdeu a vontade de sonhar. Você ainda está aqui, vivendo, se levantando todos os dias. Mas alguma coisa em você parou. E talvez nem você tenha percebido exatamente quando foi. Só sabe que não sonha mais. Não imagina mais o futuro com alegria. Não sente mais aquela expectativa boa pelo que está por vir. Não vibra com nada. Não se empolga com nada. É como se a chama tivesse apagado. E o pior é que com o tempo você se acostumou com a ausência da luz. Esse é um dos primeiros sinais de que a alma está pedindo socorro, a perda da capacidade de sonhar. E não estou falando de metas e planejamentos. Estou falando daquele fogo interno que faz o coração bater mais forte, daquela vontade de viver que acorda a gente de manhã. Quando a alma está saudável, ela imagina, ela deseja, ela espera coisas boas. Mas quando está cansada, ela paralisa por dentro. Talvez você se lembre da versão de você que acreditava, que orava com entusiasmo, que fazia planos em Deus e enxergava beleza até no processo. Mas hoje, essa versão parece tão distante que quase parece uma outra pessoa. E aí, você entra num modo de sobrevivência emocional. Deixa a vida me levar. Só que esse tipo de entrega não é rendição espiritual. É desistência disfarçada. E por que você parou de sonhar? Pode ter sido uma frustração que você não superou.
um plano que não deu certo, uma porta que se fechou com força demais, um não de Deus que te fez pensar que não era digno de mais nada. Ou, quem sabe, foi o tempo que esfriou suas expectativas com tanto silêncio. Mas mesmo que você tenha desistido dos seus sonhos, Deus não desistiu de você. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Se Ele é capaz de fazer mais do que o que você imagina, isso significa que o seu sonho nunca foi grande demais para Ele, só está fora do tempo, e tempo dele é lugar de segurança, não de frustração. O que o inimigo tenta fazer quando você está cansado é te convencer de que está tudo perdido, de que não tem mais por que esperar, de que seus melhores dias ficaram no passado, e a alma, já frágil, começa a aceitar essa mentira como verdade. Mas essa não é a voz de Deus. Deus não enterra sonhos. Ele amadurece, Ele transforma, Ele renova, Ele refaz. Às vezes, Ele permite que algo morra, para te mostrar que o que Ele tem não é uma cópia do seu plano. É algo maior. Você não está vivendo sem sonhos porque é fraco. Está assim porque sua alma foi ferida. Mas o Espírito Santo está aqui agora, tocando essa área esquecida. Aquela parte do coração que você trancou para não sofrer de novo. Hoje, Deus não te chama para correr. Te chama para descansar. Porque é no descanso que Ele cura. É na pausa que Ele reacende o fogo. É na entrega que Ele devolve os sonhos. Você não precisa se forçar a voltar a sonhar. Só precisa deixar Deus restaurar o que se apagou. Porque o coração que descansa em Deus volta a pulsar com esperança. E quando isso acontece, o impossível volta a ser possível. E o que parecia fim volta a ser começo. Sinal 2. Você sente que Deus se calou com você. Você ora, pede direção, busca uma resposta, mas só encontra silêncio. E esse silêncio se estende dia após dia, noite após noite, até começar a ferir por dentro. É nesse ponto que a alma cansada começa a acreditar numa mentira perigosa, a de que Deus se afastou. No começo você até tenta manter a fé, continua dizendo que confia. Mas lá no fundo, começa a se perguntar, será que Ele ainda me ouve? Será que eu fiz algo errado? Será que fui esquecido? E essa dúvida silenciosa começa a ocupar espaços sagrados dentro de você. Começa a tirar o brilho da oração. Começa a esfriar o relacionamento com Deus. E quando você menos percebe, está orando mais por obrigação do que por comunhão. O silêncio de Deus nunca é confortável, mas Ele não é ausência, não é rejeição, não é castigo. O silêncio de Deus é um tipo de resposta que só quem descansa nele consegue entender. Porque o silêncio de Deus não é vazio, é treinamento, é lapidação, é lugar onde o orgulho morre e a confiança amadurece. Deus não precisa falar o tempo todo para estar presente. Ele é. Ele permanece. Ele observa, Ele cuida, e mesmo quando não há nenhuma evidência visível, Ele continua operando no invisível. Você se lembra de quando Jesus dormia no barco em meio à tempestade? Os discípulos gritaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus não respondeu de imediato, mas Ele estava ali. O silêncio dele não era abandono, era confiança. E no tempo certo, Ele se levantou e acalmou o vento. É isso que você precisa entender. Deus não se afastou de você. Ele está no barco, mesmo que dormindo, mesmo que em silêncio. Ele continua ali. E quando for o momento certo, o momento que só Ele conhece, Ele vai se levantar e vai acalmar tudo ao redor. Talvez Ele esteja calado porque está permitindo que sua fé amadureça. Talvez Ele queira que você aprenda a andar pelo que crê e não pelo que sente. Talvez Ele está construindo algo dentro de você que só pode nascer no silêncio. E tudo bem sentir medo.
Tudo bem sentir-se sozinho. Tudo bem não entender. Mas mesmo quando você não entende, confie, porque o silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo entre a semente e a colheita. É no silêncio que Ele te prepara para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Se sua alma cansada só ouve o eco da própria dor, saiba, o céu não está em silêncio por indiferença. Está em silêncio porque está agindo em silêncio. E no tempo certo, a voz de Deus vai quebrar o silêncio, com uma resposta que vai fazer tudo fazer sentido. Sinal 3. Você dorme, mas acorda mais cansado ainda. Há um cansaço que nenhuma noite de sono consegue curar. Você deita, fecha os olhos, apaga a luz, mas dentro de você tudo continua aceso. A mente gira, os pensamentos não cessam, o corpo repousa, mas o espírito continua acordado. Quando amanhece, você percebe que dormiu, mas não descansou. Acorda com o mesmo peso de ontem, ou pior. É aqui que mora um dos sinais mais perigosos do esgotamento espiritual. A alma que não encontra repouso nem no descanso físico. Você pode tentar desacelerar, tirar férias, dormir mais cedo. Mas nada disso resolve quando a alma está em guerra. Porque esse tipo de cansaço não se trata de rotina, é um cansaço existencial. É a ausência de paz interior que não te deixa respirar fundo. E essa inquietação vai se tornando parte da sua vida. Você se acostuma com ela. Passa a chamar de ansiedade, estresse, pressão. Mas por trás de todos esses nomes há algo mais profundo gritando. Sua alma está pedindo alívio. Talvez o motivo pelo qual você dorme e acorda cansado não esteja na correria, mas no controle que você insiste em manter, na tentativa de resolver tudo com as próprias mãos, na preocupação constante com o futuro, no peso de querer dar conta de tudo e de todos. E enquanto você vive nesse modo de sobrevivência, seu espírito nunca desliga, nunca descansa. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas como descansar se você não consegue confiar? Como repousar se sua fé está apoiada no medo de que tudo dê errado? É por isso que o verdadeiro descanso começa na entrega, não na cama, não no silêncio externo, mas na confiança interna. A alma só descansa quando sabe que alguém maior está cuidando. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não é uma promessa de descanso físico, é uma promessa de alívio espiritual. Deus não quer apenas que você durma, Ele quer que você seja curado enquanto dorme, quer que sua alma seja visitada durante o sono, quer que seus sonhos sejam restaurados no meio da noite, mas isso só acontece quando você solta. Quando você diz: "Senhor, eu não dou conta, toma o que é teu." Quando você para de guerrear e começa a confiar. Quando você troca o controle pela rendição. O descanso não está em dormir mais, está em confiar mais. E quando a alma confia, o corpo finalmente pode repousar. Hoje, antes de dormir, faça algo diferente. Não apenas deite. Ore, não apenas feche os olhos, entregue, não apenas silencie o ambiente, silencie o coração e permita que Deus cuide de você enquanto você descansa nele. Sinal 4. Você está servindo a Deus no automático. Você continua fazendo tudo o que sempre fez. Frequenta os cultos, participa das reuniões, canta, ora, lê a Bíblia. Mas há algo diferente agora. Um peso, uma ausência, uma sensação estranha de que está apenas cumprindo tarefa, como se tudo que antes era viva entrega, hoje fosse apenas um dever, como se Deus estivesse presente, mas distante ao mesmo tempo. Esse é um dos sinais mais sutis e mais perigosos do cansaço da alma, quando a sua fé entra no automático. Você ainda crê, mas já não sente. Você ainda busca, mas já não espera. Você ainda diz amém, mas por dentro está vazio. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi aos poucos. Uma oração que já não mexe com o coração. Um louvor que você canta da boca para fora,
Uma leitura bíblica que se tornou mecânica. Quando você percebe o que era relacionamento virou ritual. Você virou alguém que serve, mas não se alimenta. Que ora pelos outros, mas não se ouve mais. Que prega, mas já não se sente alcançado pela própria mensagem. Você já parou para pensar por que isso acontece? Talvez você esteja esgotado por carregar muito, fazer muito, dar demais. Talvez se acostumou com a ideia de que servir a Deus exige sempre movimento, intensidade, produtividade. Mas a verdade é que até as coisas de Deus, quando feitas sem conexão com Deus, se tornam fardos. E Deus não te chamou para isso. Ele não quer a sua atividade, Ele quer a sua presença. Deus não se impressiona com agendas cheias, ministérios movimentados, palavras benditas. Ele procura corações quebrantados, olhos que ainda se enchem de lágrimas na adoração, almas que ainda estremecem com a sua voz. Gente que o busca não pelo que faz para ele, mas por quem ele é. Você pode ter entrado no automático porque achou que era o certo, porque pensou que era isso que Deus esperava. Mas hoje, Ele te chama de volta ao primeiro amor, de volta à simplicidade do lugar secreto, de volta ao prazer de estar com Ele, sem pressa, sem obrigação, sem medo. Lembra quando você chorava só de ouvir uma canção? Quando sentia a presença dEle no quarto em silêncio? Quando se alegrava só em ter um tempo a sós com Ele? Isso não precisa ser passado. Deus pode reacender isso hoje. Mas para isso, você precisa parar de funcionar e começar a se entregar de novo. Desative o modo automático, desarme a rotina vazia, descanse, porque Deus não quer que você apenas o sirva, Ele quer te encontrar, de novo, no mesmo lugar onde tudo começou, no secreto. Sinal 5. Você se compara e se sente sempre para trás. Você vê alguém conquistando algo, realizando um sonho, alcançando um objetivo e, sem querer, sente algo apertar por dentro. Não é inveja, é dor. É aquela sensação amarga de estar ficando para trás, de estar parado enquanto o mundo anda. E aí você começa a se comparar com o irmão de igreja que parece ter a fé mais firme, com a colega que construiu uma família estável, com o amigo que ora bonito, prega bem, parece tão alinhado com Deus. E você sente que está andando em círculos. Essa comparação não acontece só nas redes sociais. Ela mora nos silêncios, nas pausas longas, nos pensamentos antes de dormir. A alma cansada, ao invés de olhar para o céu, começa a olhar para os lados. E esse olhar lateral te rouba sua identidade, seu ritmo, sua conexão com o propósito que Deus desenhou exclusivamente para você. Mas você precisa entender algo. O que desgasta a alma não é o tempo que passa, mas a pressão que se acumula por viver sob expectativas que não são suas. Deus não espera que você tenha a vida do outro. Ele espera que você confie na que Ele escreveu para você. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo não é o mesmo para todos. Algumas sementes brotam rápido, outras precisam de estações inteiras de silêncio para criar raízes profundas. O problema é que a comparação te cega, faz você desejar o palco do outro, sem conhecer o deserto que ele enfrentou. Faz você achar que está atrasado, quando na verdade está no tempo certo de Deus. Você precisa parar de medir sua vida com a régua dos outros. Você precisa tirar os olhos do que parece e voltar os olhos para o que é. Porque enquanto você se compara, você paralisa. A comparação distorce sua visão espiritual. Faz você esquecer o quanto já avançou. Faz você desprezar pequenos começos. Faz você ignorar o cuidado invisível de Deus, que te sustentou até aqui, mesmo nos dias em que você pensou em parar. A alma descansada não vive de comparação, vive de propósito. E propósito não se copia, se descobre.
Então hoje, em nome de Jesus, solte essa régua que te prende. Desative esse filtro cruel que só mostra o que falta e comece a enxergar sua vida pelos olhos do Pai. Você não está atrasado. Você não está aquém. Você está sendo moldado no ritmo de Deus. E o que vem para você será do seu tamanho, no seu tempo, com a sua identidade. E quando chegar, não será pequeno, será do jeito que só o céu poderia fazer. Sinal 6. Você sente que está carregando o mundo sozinho. Você tenta manter tudo em ordem. Tenta ser firme, forte, presente. Está sempre resolvendo, organizando, segurando as pontas, por dentro e por fora. Mas no silêncio da sua mente há uma pergunta que grita: e quem cuida de mim? Só você sabe o quanto está pesando ser o suporte de tudo e de todos. O quanto está difícil continuar, quando ninguém percebe que você também precisa de um colo. Esse é um dos sinais mais profundos de que sua alma está pedindo descanso. Você não se sente mais amparado. Tudo depende de você. As decisões, os problemas da casa, as crises no trabalho, o cuidado com os filhos, a força na igreja, a constância na fé. Você é o que todos procuram quando algo dá errado. Mas quando você se quebra, não sabe para onde correr e, sem perceber, você foi acreditando que era seu dever dar conta. Que ser crente de verdade é aguentar tudo calado, sem demonstrar fraqueza, sem pedir ajuda, sem vacilar. Você aprendeu a se calar para não parecer fraco, a suportar para não decepcionar ninguém. E com isso, foi sufocando a própria alma. Mas Deus nunca te pediu isso, nunca esperou que você fosse o herói da própria história. Ele não te chamou para ser autossuficiente, te chamou para ser filho, e filhos descansam no colo do Pai. Lembre-se do que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o que você está carregando está te esmagando, não veio dele. Veio da culpa, da pressão, da cobrança que você se impôs ou que alguém colocou sobre você. E agora, você está tentando caminhar com um peso que não é seu. A alma que tenta carregar o mundo sozinha entra em colapso, porque ela não foi feita para isso. Você foi feito para depender de Deus. Foi criado para entregar, não acumular, para confiar, não controlar. E talvez hoje Deus está permitindo que você sinta esse limite. Não para te punir, mas para te libertar. Ele quer que você pare de fingir que está tudo bem. Quer que você pare de forçar um sorriso com os ombros curvados de tanto peso. Quer que você abra mão, não por fraqueza, mas por fé. Soltar não é sinal de fracasso. Soltar é dizer: Deus, eu confio mais em Ti do que na minha capacidade. E quando você faz isso, algo acontece. A alma respira, o coração alivia e o céu se move. Você não precisa sustentar tudo. Você só precisa se lembrar que já existe um sustentador. Sinal 7. Você pensa em desistir, mas ainda tem um fio de fé. Você não fala sobre isso com ninguém. Talvez nem tenha coragem de admitir para si mesmo, mas a verdade é que já pensou em desistir, não apenas de algo específico, mas de tudo. Desistir de continuar tentando, de continuar crendo, de continuar esperando. Não porque você deixou de amar a Deus, mas porque o cansaço da alma chegou em um nível tão profundo, tão silencioso, que tudo perdeu o sabor. E o que dói mais não é a vontade de desistir, é o conflito que vem junto, porque mesmo querendo parar, você ainda sente que não pode. Algo dentro de você ainda resiste, um fio, uma centelha, uma lembrança do que Deus já fez, um versículo que volta do nada, uma lágrima que cai quando você escuta uma canção. É pequeno, mas está lá. Esse fio de fé que ainda sobrevive em você, mesmo debaixo dos escombros, é a prova de que Deus não terminou. A alma cansada muitas vezes se convence de que não adianta mais lutar. E começa a acreditar que ser forte é continuar calado,
engolindo a dor, mantendo as aparências. Mas por dentro você sabe que está à beira de um colapso. Você vai para o culto, mas está vazio. Vai para o trabalho, mas está no automático. Cuida dos outros, mas esqueceu de si. É nesse ponto que o inimigo sussurra: acaba com isso, desista, isso tudo é ilusão. E é nesse exato ponto que o Espírito Santo sussurra mais forte: eu ainda estou aqui. O fio de fé que ainda resta dentro de você não é pequeno demais para Deus agir. Pelo contrário, Deus só precisa disso para começar uma nova obra. Não precisa de performance, não precisa de força, não precisa de planos. Só precisa de um coração sincero que diga: eu ainda quero. Mesmo cansado, eu ainda quero. E esse querer já é fé. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha mais recursos, nem força, nem prestígio. Mas tinha um pensamento: se eu apenas tocar na orla das vestes dele. E esse pensamento, esse fio de fé, foi suficiente para atrair o milagre. Talvez hoje você só consiga dizer: Deus, me segura. Isso basta. O Espírito Santo interpreta gemidos. O céu se move com suspiros sinceros. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Você pode estar por um fio, mas esse fio está preso na eternidade. E quem te segura não é o acaso, é o Pai. E o Pai não solta. Deus não quer te ver forte. Ele quer te ver rendido. Você ouviu a vida inteira que precisava ser forte, que não podia fraquejar, que não podia chorar, que precisava mostrar fé em todos os momentos, mesmo quando tudo dentro de você gritava ao contrário. E então, sem perceber, você começou a esconder a dor, a empilhar as emoções, a vestir uma capa que dizia: eu aguento. Mas agora, essa capa está rasgando, e Deus está dizendo: pare de fingir força. Eu não te pedi isso. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que o cansaço espiritual produz. A ideia de que Deus só se manifesta quando estamos em pé, firmes, com tudo sob controle. Mas a Bíblia mostra o oposto. Foi quando Pedro afundou que Jesus o segurou. Foi quando Elias deitou debaixo da árvore, pedindo para morrer, que o anjo o alimentou. Foi quando Paulo confessou que o espinho o atormentava, que ouviu do céu: minha graça te basta. A força que Deus busca não é a que resiste até o fim com orgulho, é a que reconhece a fraqueza e se rende com confiança. O cansaço da alma não é vencido com mais esforço, é vencido com rendição. E rendição é um ato de fé muito mais profundo do que resistência. Quando você se rende a Deus, está dizendo: eu reconheço que não sou suficiente e confio que tu és. É nesse lugar, de mãos abertas, joelhos dobrados e coração exposto, que a glória de Deus se manifesta. Rendição não é desistir da vida, é desistir de carregar o que só Deus pode carregar. É parar de se esforçar para parecer forte e começar a viver como alguém que confia. Porque quando você se rende, Deus se levanta. Talvez você esteja tão acostumado a ser o forte que nem sabe mais como pedir ajuda. Mas hoje o céu está te dizendo: filho, me deixa cuidar disso, me deixa ser o pai, me deixa lutar por você. Você pode chorar, pode sentir medo, pode se derramar. Não existe vergonha na presença de Deus, existe cura. Deus não quer a sua performance espiritual, Ele quer o seu coração, quebrado como estiver. E quando você se render por inteiro, vai perceber algo que nenhuma força humana poderia te dar: paz. A paz de quem sabe que não precisa mais fingir. A paz de quem sabe que está nos braços certos. A paz de quem descansa, porque confiou. O Espírito Santo sussurra onde a alma geme. Há dores que não têm nome, existem angústias que não se explicam. Há um aperto no peito que surge sem aviso, uma lágrima que cai sem motivo, um silêncio que pesa mais que qualquer grito. Você tenta colocar em palavras, mas não consegue, porque o que dói em você não é algo que começou ontem, é algo que se acumulou ao longo do tempo.
camada por camada, ferida sobre ferida, até se tornar um cansaço invisível. E é exatamente aí, nesse lugar onde nenhuma palavra alcança, que o Espírito Santo entra. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não consegue orar, ele ora por você. Quando você não consegue pedir ajuda, ele leva o pedido ao Pai. Quando você não tem mais voz, ele se torna a sua voz. É por isso que você não desmoronou. Não foi sua força, não foi sua disciplina, não foi sua estratégia. Foi o Espírito Santo te sustentando quando você já não sabia como continuar. Ele esteve presente naquela noite em que você chorou em silêncio. Ele esteve presente naquele suspiro profundo que você soltou tentando segurar o peso. Ele esteve presente quando você achou que não ia suportar. Ele esteve presente quando você não tinha mais fé suficiente para orar, mas ainda tinha vontade de continuar. Talvez você ache que está distante de Deus. Talvez ache que sua fé diminuiu. Talvez ache que está frio espiritualmente. Mas escute, se ainda existe um mínimo desejo pelo céu, é porque o Espírito Santo está vivo aí dentro. A alma cansada não precisa de discursos. Ela precisa de presença. Presença que consola, presença que envolve, presença que segura, presença que não exige explicação. O Espírito Santo não espera você se levantar para então te ajudar. Ele te ajuda para que você consiga se levantar. Ele não vem quando você está forte, ele vem quando você está quebrado. Ele não aparece quando você está inteiro. Ele se manifesta quando tudo que restou foi o pedaço mais sincero de você. Você não precisa saber o que dizer. Você não precisa saber como orar. Você não precisa ter palavras bonitas, nem um discurso espiritual. Você só precisa estar presente, respirar, soltar, entregar. Porque onde a sua alma geme, o Espírito Santo traduz. Onde sua alma cala, o Espírito Santo interpreta. Onde sua alma está cansada, o Espírito Santo renova. Você não está sozinho, nem por um segundo. Mesmo quando você achou que estava. O descanso da alma começa quando você solta o controle. Você já percebeu como é cansativo tentar segurar tudo ao mesmo tempo? Controlar o presente, prever o futuro, manter a fé, carregar os outros, administrar emoções, lidar com crises internas e ainda dar conta da aparência de que está tudo bem? Isso desgasta mais do que qualquer rotina. Porque o que consome a alma não é só o que acontece ao redor, é o peso de querer dominar o que não se pode controlar. A raiz de muitos cansaços espirituais não está na falta de fé, mas na dificuldade de entrega. A alma quer descansar, mas a mente não permite. A boca diz que confia, mas o coração continua em alerta. Você ora pedindo paz, mas termina a oração já tentando resolver tudo de novo. E Deus olha para você e diz: você precisa soltar. Soltar não significa desistir. Soltar é entender que o controle é uma ilusão, mas a confiança é uma escolha. É reconhecer que você não tem todas as respostas e não precisa ter. É aceitar que há coisas que só serão resolvidas quando você parar de se debater e permitir que Deus assuma o leme. Sabe por que você continua se sentindo sobrecarregado, mesmo orando? Porque você ora e continua segurando. Ora e continua se preocupando. Ora e continua tentando resolver com as próprias mãos. Mas o verdadeiro descanso começa quando a oração não é só um pedido, é uma entrega. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa promessa é clara. Você entrega, ele faz. Não é você que tem que consertar tudo. Não é você que tem que entender tudo. Não é você que precisa prever os próximos passos. É Deus. Enquanto você estiver tentando controlar tudo, a sua alma vai continuar inquieta.
Mas quando você solta, quando você se rende, quando você diz, Senhor, eu confio mesmo sem entender, a alma encontra um lugar para repousar. Talvez hoje tudo o que Deus está esperando é esse ato de fé. Solte o controle. Deixe de tentar forçar o que ainda não aconteceu. Deixe de se punir pelo que não consegue resolver. Ele não precisa da sua força, ele quer sua confiança. E quando você entrega de verdade, o coração desacelera, o peso cai, a alma respira. E você entende que o que parecia o fim era apenas o ponto onde o céu assumiria o comando. Você não precisa vencer cansado. Deus quer lutar por você. Você foi até onde suas forças permitiram. Suportou mais do que imaginava que seria capaz. Continuou mesmo com dores que ninguém viu. Sorriu em meio a dias em que tudo parecia desabar por dentro. E agora, depois de tanto insistir, tanto resistir, tanto carregar, você está cansado. Mas não é um cansaço comum. É um cansaço de alma. Um cansaço que não se cura com descanso físico, mas com rendição espiritual. E Deus te trouxe até aqui para te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse com essa clareza. Você não precisa continuar tentando vencer exausto. Você não precisa continuar essa guerra como se estivesse sozinho. Deus não te chamou para lutar todas as batalhas na força do seu braço. Ele quer lutar por você. Talvez você ache que fé é provar que aguenta tudo, que ser cristão é suportar em silêncio, é resistir até o fim, é sempre dizer, está tudo bem, mesmo quando nada está. Mas fé de verdade não é insistir com orgulho, é parar com humildade e dizer, Senhor, agora é contigo, eu fiz o que pude, agora só o teu poder pode me sustentar. Você não precisa impressionar a Deus com resistência, você precisa permitir que Ele seja Deus na sua fraqueza. Sabe por que o cansaço se acumulou a esse ponto? Porque talvez sem perceber, você estava tentando conquistar com esforço o que só se recebe pela graça, tentando controlar o processo, tentando sustentar sozinho o que deveria ser sustentado por Ele. E a boa notícia é, você não precisa mais continuar desse jeito. Deus quer entrar nessa guerra, quer te renovar no meio da batalha, quer te carregar nos braços até que você recupere o fôlego. Quer te lembrar que a vitória não depende da sua performance, mas da aliança que Ele tem com você. O salmista escreveu, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E você, em quem tem confiado? Na sua força? Na sua estratégia? No seu desempenho? Ou no braço eterno do Pai que nunca perdeu uma só batalha? Hoje Deus está te convidando a descansar, não para desistir da guerra, mas para reconhecer quem é o verdadeiro guerreiro por trás da sua vitória. Você não precisa continuar no limite. Você não precisa mais vencer chorando em silêncio. Você não precisa mais sobreviver espiritualmente, porque quem descansa em Deus vence com paz. E essa paz não é a ausência de luta, é a certeza de que você não está lutando sozinho. Agora feche os olhos, respire fundo e repita, Pai, eu confio. Não quero mais vencer esgotado. Eu entrego, eu descanso. E eu creio que o Senhor vai lutar por mim. Agora vamos juntos fazer uma oração final para quem está cansado demais para continuar lutando sozinho. Senhor Deus, Tu conheces cada alma que chegou até aqui, não por acaso, não por sorte, não por algoritmo, mas por Teu chamado invisível. Tu sabes o que se esconde por trás dos sorrisos, das palavras, dos silêncios. Tu sabes onde o cansaço se instalou, onde a força acabou, onde a fé tremeu. Pai, eu te apresento agora cada coração esgotado, cada pessoa que já tentou de tudo e mesmo assim continua se sentindo vazia, cada filho, teu que por dentro carrega mais peso do que deveria, gente que não fala, mas sofre, que ora, mas não sente, que acredita, mas está no limite. Espírito Santo,
Entra agora nesses lugares onde ninguém mais entra, nos cômodos escuros da alma, nas feridas profundas que foram escondidas por tempo demais, nos traumas silenciados, nos améns ditos com dor, nos cultos onde a presença foi mecânica, nos sorrisos forçados. Sopra, espírito de vida, sopra sobre os ossos cansados, sopra sobre os desertos emocionais, sopra sobre a mente inquieta, sobre o coração acelerado, sobre a alma sobrecarregada. Tu és o descanso que nenhuma viagem traz. Tu és o alívio que nenhum sono profundo oferece. Tu és o abrigo que nenhum ser humano consegue construir. Pai, ensina teus filhos a soltarem, a abrirem as mãos, a entregarem o que não conseguem mais carregar, a confessarem sem medo: eu não aguento mais. E ao mesmo tempo sentirem a tua voz dizendo: então deixa que eu seguro por você. Senhor, cura essa alma, renova esse espírito, desarma esse coração, restaura os sonhos apagados, reaquece a fé que esfriou, refaz aquilo que a dor deformou e faz com que, a partir de hoje, essa pessoa não apenas continue, mas continue em paz, continue leve, continue descansando em Ti. Não queremos vencer cansados, queremos chegar ao Teu propósito inteiros, livres e com a alma viva. Porque quem tem o Senhor já tem descanso, já tem abrigo, já tem cura, já tem tudo. Em nome de Jesus, amém.